Olá, catequista e liderança, que alegria ter você aqui conosco em mais uma etapa da Escola Catequética de Multiplicadores da Arquidiocese de Florianópolis. Estamos na etapa 172 e mais uma vez, com muita alegria, recebemos o Padre Vitor, que está falando sobre o tema da esperança neste mês de novembro. Hoje, Padre Vitor, a nossa pergunta vai ser sobre purgatório, céu e inferno. E como a nossa fé em Jesus Cristo compreende essas realidades? Alegria de estar contigo, Tayana, com você, catequista, liderança, você que nos acompanha nesse podcast. Na carta aos Hebreus está dito: nós não temos aqui na terra morada permanente, nós esperamos a que há de vir. Jesus também, na véspera de sua morte, assegurou aos discípulos: eu irei preparar uma morada para cada um de vós. Então nós cremos que nós não vamos viver para sempre nesse mundo, vamos morrer, mas cremos que a morte para nós é uma passagem, como aconteceu com Jesus Cristo, que passou pela morte e ressuscitou. Nós também passaremos pela morte e ressuscitaremos. Então essas últimas realidades, que nós chamamos de realidades escatológicas, que se referem ao fim, na verdade elas já nos acompanham a vida inteira. Nós já estamos nos últimos tempos, né? Nós estamos vivendo a toda hora e todo instante o céu, enquanto vivemos o amor, a paz, a fraternidade, a alegria. Vivemos também o inferno na violência, no ódio, nas injustiças, nas guerras, né? E vivemos também o purgatório enquanto vamos nos purificando por meio de sacrifícios, jejuns, penitências, correção fraterna. Então são realidades escatológicas do fim dos tempos, mas que nós já estamos vivendo desde agora, enquanto vamos nos preparando para quando realmente chegar o fim da vida de cada um de nós e de todo o universo. E para nós, catequistas e lideranças que estamos fazendo essa trajetória de estudos, o que nós precisamos saber sobre o purgatório? O que é o purgatório? Vamos começar dizendo que purgatório é um adjetivo, antes de ser um substantivo. Lá no início, pelos anos 300, 400, Santo Agostinho, no final dos anos 300 para 400, São Gregório Magno, que foi Papa nos anos 400 e 500, falavam de um estado purificatório, um status purgatorium, um estado de purgação, de purificação. Então, não é um lugar, é um estado, um estilo de vida, um jeito de viver, deixando-se purificar por Deus. Vamos imaginar, você termina a sua vida de maneira tal que você não é uma pessoa totalmente má, a ponto de dizer para Deus: não quero saber de ti, eu prefiro o inferno, e você também não é uma pessoa totalmente boa, a ponto de poder ir para o céu. Porque se o céu é comunhão total, plena e total, o mínimo de vírus que entrasse no céu iria contaminar o céu. Então não pode entrar no céu nada de pecado, nada de vírus. Tudo isso tem que passar pelo fogo da purificação, o fogo do amor de Deus, da paixão de Deus. Então não é um fogo para nos assustar, é um fogo até para nos convidar a aceitar que Deus nos purifique, que Deus nos julgue, que Deus com a sua luz mostre para nós tudo aquilo que aqui a gente gosta de esconder, né? Quanta coisa que a gente gosta de jogar para o cantinho da sala, debaixo dos tapetes, né? Quanta coisa a gente mascara da nossa vida, né? E só a gente sabe, os outros não sabem, ou até coisas que a gente mesmo não sabe, porque já mascarou tanto que nem percebe. Ora, diante do julgamento de Deus, tudo isso vai vir às claras, né? E, digamos assim, do jeito que eu estou, não dá para eu ir para o céu assim tão facilmente, tão alegremente. É preciso que eu passe por esse juízo purgatório, por esse estado de purgação, de purificação, que é ao mesmo tempo um estado de dor,
porque é a dor do remorso, né? Por que eu fui ofender um Deus tão amoroso, tão bondoso? Por que eu não vivi de acordo com a vontade dele, que eu teria sido muito mais feliz? Então é uma dor, um remorso, mas é também um estado de felicidade. Por quê? Eu já dizia nas semanas anteriores, né? O purgatório é a antecâmara do céu. Depois do purgatório, o céu, né? Então é uma certeza de que você já está encaminhado para o céu, devendo, porém, purificar-se diante do juízo de Deus para poder ir para o céu, né? Totalmente puro, totalmente santo. E com relação ao inferno, Padre Vitor, como que o senhor pode explicar para a gente? O inferno. O inferno é o fechamento total, o isolamento total, né? Se o céu é a comunhão, o inferno é a total ausência da comunhão. Tem uma comparação muito bonita para entender a diferença entre céu e inferno. Diz-se que havia um grande banquete, né, com as comidas mais deliciosas de todas as culturas, de todos os povos, e só que as pessoas ao redor desse banquete, para poderem comer, recebiam talheres de 1 metro. Né? Então, facas, garfos e colheres de 1 metro. Como é que você vai se servir com uma colher de 1 metro, um garfo, uma faca de 1 metro? Não tem como. Né? Então, o inferno é o que é? Virou a bagunça total, porque cada um queria se servir assim, e aí começou a balbúrdia, a bagunça, acabou-se com o jantar. Né? Tudo foi jogado fora, caiu pelo chão. O céu, ao contrário, é a mesma coisa. Um grande banquete, as coisas mais maravilhosas, os talheres de 1 metro, só que no céu, quando se começou a perceber que não dá para eu viver, me satisfazer sozinho, você alimenta outra pessoa com o teu talher, sabendo que uma outra pessoa vai alimentar você. Então a comunhão é sempre isso, né? É não buscar a própria felicidade, é sempre buscar a felicidade e o bem do outro. No casamento se insiste muito nisso, né? O amor do casal não é eu querer ser feliz com a minha mulher, é eu querer que ela seja feliz comigo, né? É eu fazer com que ela seja feliz. No céu isso é de maneira plena. E o inferno é exatamente a oposição. O inferno é briga, conflito, né? Divisão, hipocrisia, maus tratos, enfim, tudo aquilo que imagina uma guerra total de todos contra todos. Muito bem. Eu até ia fazer a pergunta para o senhor de como compreender o céu, mas com esse belo exemplo ficou muito claro. Agora eu vou pedir ajuda para o senhor para como que nós podemos abordar esse tema, céu, inferno, purgatório, lá na nossa turma de catequese. Então, eu acho que usar de parábolas, né, de comparações, como essa que eu usei do banquete, nos ajudam também. Como também pode nos ajudar você sugerir, por exemplo, para as suas crianças, seus adolescentes e jovens, escreverem, né, o que nesses últimos dias me fez mais feliz. Né? E se essa felicidade que você experimentou durante alguns minutos, algumas horas, alguns dias, se isso for eterno, se isso for para sempre. Né? Então, apontar para, a partir de uma experiência terrena, apontar para a infinitude da glória, da beleza, da felicidade do céu. Mesma coisa no inferno, né? O que para você é algo que te choca, te machuca, te ofende, né? Te diminui, te menospreza. Agora, põe isso na infinitésima potência, né? Para entender o que seja o inferno. Né? Com relação ao purgatório, eu acho até que pode ser, o caminho deveria ser outro, né? É você perguntar em que medida uma chamada de atenção, uma advertência, uma bronca de teu pai, de tua mãe, te ajudam a te corrigir. Né? Em que medida para crianças é mais difícil, mas para adolescentes e jovens, uma penitência, um sacrifício, uma renúncia te ajuda a crescer, a ser mais. Por exemplo, para você ser um bom jogador, um bom atleta de qualquer esporte, tem que ter muito sacrifício. Né?
tem que ter muito treinamento, muitas horas de trabalho, tem que ter muita disciplina, tem que saber fazer jejum, né? Para você conseguir um diploma universitário, você tem que sentar na cadeira e ficar ali horas e horas, se concentrar para aprender as coisas e passar nas provas que tem a fazer, né? Para você ter um bom casamento, tem que ter sacrifício, ou melhor, sacrifício é fazer algo que você não gosta em vista da pessoa amada. Tem que ter renúncia, deixar de fazer algo que você gosta em vista da pessoa amada. Então são exemplos que nos ajudam a fazer uma imagem, né? Porque nós não sabemos como é mesmo, né? Nós só podemos falar dessas realidades últimas a partir de imagens e comparações daquilo que Jesus nos falou. Porque Jesus nos falou do fogo do inferno, ele falou das delícias do paraíso, né? O Novo Testamento está cheio de falar do céu, de jardim, de cidade nova, Jerusalém celeste, comunhão, né? Então são imagens que nos ajudam a falar dessas realidades. Padre Vítor, agradecemos mais uma vez a sua presença, que muito nos engrandece. Acredito que você, catequista, também tenha gostado muito, sobretudo, desses exemplos, porque são perguntas frequentes, né? As crianças têm essa curiosidade e nós temos, assim, que ter um cuidado, mas, assim, ficou uma forma até bem lúdica para a gente conseguir demonstrar. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a nossa etapa 172 continua com a nossa leitura orante, para que pela fé e com a palavra de Deus nos ajudando, também tenhamos o discernimento entre o purgatório, o céu e o inferno. O texto que vai nos ajudar é Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Preparemos o ambiente, fiquemos em silêncio alguns instantes, Bíblia na mão, vela acesa, um crucifixo e um cartão com a palavra esperança. Lendo o texto de maneira pausada, com muita atenção, vamos identificar as personagens e o ambiente onde elas se situam. Esse texto tem muitos detalhes. É bom você ler repetidas vezes. Também, olhando ao texto, responda às perguntas. Qual era o desejo do pobre Lázaro? E ainda, o que o rico pediu para o pai Abraão? E em seguida, quais foram as respostas de Abraão para o rico? Como dissemos, repita a leitura 1, 2, 3 vezes. Deixe o texto falar com você. E em seguida, no dialogando com a palavra, você pode aprofundar as realidades do céu, do inferno, que iniciam nas nossas relações, mas serão eternizados depois, na próxima vida. E o tema da vida eterna, nós aprendemos na etapa anterior, na etapa 171. Convidamos que, para ajudar na memória, você também volte lá naquela etapa 171 para estudar um pouco mais sobre a vida eterna. Quando você meditar o texto, guarde o versículo 29 como meditação para a sua semana. Rezemos juntos. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém.